Gente, é o seguinte, eu queria falar com vocês sobre um tema muito importante, que é a cassação do deputado federal Glauber Braga. A perseguição está sendo realizada contra o deputado e que está sendo organizada pelo Arthur Lira e pelos seus aliados lá na Câmara dos Deputados. E nesse final de semana, teve um ato, na Associação Brasileira de Imprensa em defesa do mandato popular do Glauber Braga. E eu acho que esse é um tema muito importante, eu anotei algumas coisas que eu acho relevantes para a gente poder falar aqui. E para poder ajudar a gente a introduzir nesse debate, a gente vai assistir a um vídeo do Jones a respeito desse tema, tá bom? Então, vamos lá. O que Jones Emanuel falou sobre o lance do Glauber Braga? Vamos ver aqui. Jones Emanuel. Salve. Pronto, olha aí. Já ouviu a vozinha gostosa, né? Olha aí. Vamos lá, então, assistir o Jones e o Emanuel falando sobre a possibilidade de enfrentar e vencer Arthur Lira. Vamos lá. Camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é possível derrotar Arthur Lira? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Olha só, e antes da gente continuar de assistir o vídeo aqui, eu queria muito agradecer. Ô, Jordana, por favor, faz a boa, né? Olha aí, vou até mudar de tela. Quero muito agradecer aos membros do Clube de Apoiadores do canal História Cabeluda, que você pode conhecer mais clicando com a câmera do seu celular no QR Code aqui, tá? Apontando a câmera do seu celular, na verdade, pro QR Code aqui, ou conferindo no link aqui na descrição para o Clube de Amigos ou Clube de Apoio do canal História Cabeluda. É graças a esse clube que a gente consegue manter e melhorar também o nosso trabalho e que você consegue ter acesso a uma série de recompensas por ajudar esse trabalho de comunicação política a continuar no ar. Então, para hoje, eu quero muito agradecer ao Eduardo, a Mona Lisa, ao Rafael Felipe, a Camila, a Ana Cláudia, ao Leonardo, ao Rafael, a Simone, a Cristiane, a Ana Carolina, ao Pedro Henrique, a Maria Elisa e ao Felipe Bidencourt. Muito obrigado por apoiarem o canal, por apoiarem essa iniciativa. E se você quiser se tornar um membro e conhecer mais as vantagens, dá uma olhadinha aqui e conheça mais, tá bom? E dá o like aqui nesse vídeo também, que é bem importante, tá? E aí não te custa nada, inclusive. Vamos lá. Pronto, agora sim. A Mona Lisa real? Sim, a Mona Lisa do Da Vinci. Ela mesma. Ótimo. Voltei hoje do Rio de Janeiro, peguei 6 horas e meia de voo, sem falar o tempo de deslocamento do aeroporto. E fui pro Rio de Janeiro pro ato em defesa do camarada Glauber Braga, que foi na ABI. O ato foi gigantesco, assim. Eu já fui na ABI, essa foi a 7ª vez, a ABI é a Associação Brasileira de Imprensa, né? E assim, foi fantástico, velho. Tipo, o térreo da ABI tinha umas 300 pessoas que não conseguiram subir. O auditório da ABI tava lotadíssimo e fazia fila, assim, ó, gigantesca para entrar. Bota o vídeo aí, Maxwell, por favor, da fila para entrar. Essa é a fila das pessoas tentando subir para apoiar o mandato do gigante deputado Glauber Braga. Ela tá quase chegando no meu programa. Olha isso. Olha isso. Tá chegando na fila dessa, filha. Ó, olha a fila chegando na fila dessa. Olha a fila, olha a fila, olha a fila, olha a fila. Ah, porra, moleque. Que isso? Fora, Lira! Glauber fica! Em seguida, botam umas fotos aí bem ruins, mas enfim, que eu tirei lá da ABI. Então, assim, gente, deu quase 1000 pessoas, né? Numa quinta-feira, ponto facultativo no centro do Rio de Janeiro. Então, assim, o centro nem estava movimentado. Quem foi pro ato mesmo. E isso mostra uma coisa impressionante. O que é? Vamos lá. Quem tá aqui acompanhando o canal sabe que o Glauber Braga tá ameaçado de cassação. Foi aprovado no Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores a admissibilidade da cassação do mandato do Glauber por 10 votos favoráveis e só 2 contrários, né? 2 em defesa do Glauber. E aí, quando eu tive informações que isso estava andando, eu estava no Espírito Santo, fazendo atividade lá com os camaradas do PCBR, e aí fui olhar as redes sociais do Glauber e vi um vídeo do Glauber, o Glauber dizendo que achava que tinha 99% de chances de ele ser cassado. E aí comecei a conversar com os camaradas do PCBR, conversei com gente do PSOL, e a galera falando, Jones, porra, tá foda, não sei o que, ninguém fala nada. E assim, gente, era uma coisa assustadora, né? Silêncio da mídia progressista, silêncio de intelectuais, silêncio de artistas, silêncio de parlamentares, silêncio dos partidos de esquerda, dos partidos progressistas e tal, silêncio, silêncio, silêncio. Mas aí, finalmente, o jogo começou a virar, começou uma campanha de solidariedade muito forte ao Glauber Braga. O Glauber vem conduzindo brilhantemente essa campanha, já eu vou desenvolver mais isso,
começou a ser assunto, começou a ser tematizado e começou a ser tema de massas, né? Tema de massas. Né? O que a gente viu na ABI, assim, gente, vamos lá. Proporcionalmente, vis-a-vis o tamanho do Rio de Janeiro, sabe? O tamanho do Rio de Janeiro. Pô, um ato gigantesco, pô. Gigantesco. E, tipo, de noite, assim, né? No auditório, um evento, caralho, enorme, velho. Tinha mais gente no ato em defesa do Glauber Braga na ABI, proporcionalmente, do que no 1º de maio com o presidente Lula, sabe? Então isso dá uma dimensão. E lembrando, era ponto facultativo no Rio de Janeiro. Lerunch mandou, Glauber é fraco, não podemos ter esse tipo no grupo. Beleza, Leruncho! Vê lá e avisa a gente. O centro da cidade não estava movimentado. E aí, o que a gente pode pensar agora sobre isso? Vamos lá. É necessário primeiro desfazer uma ilusão aqui. Tem gente que acha que o Arthur Lira é todo poderoso, que não dá para enfrentar ele agora e tem que esperar a próxima eleição. É, sempre daqui a pouco, né? Caralho, velho, é sempre esse papo. É sempre o na volta a gente vê. Você é a criança querendo beber água no shopping e fala, eu preciso beber água. A mãe fala, não, na volta a gente vê. Na volta. Na volta, no próximo passeio a gente compra. E você, vou beber água, tô com sede. Para melhorar um pouco a situação no Congresso. Gente, precisa tirar essa ilusão de cena. Hoje, justamente porque o Congresso Nacional se apropria cada vez mais de orçamento público, cada deputado federal em emendas parlamentares, em 4 anos de mandato, tem 54 milhões de reais para gastar. Cada senador tem 80 milhões. Característica média, salvo nobres e raras exceções, desses mais de 50 milhões que um deputado federal tem durante 4 anos para gastar, um terço. Engraçado vocês fazerem discurso antidisputa política institucional e admirar o deputado que se posiciona e luta. Lembrando que há 15 minutos estavam dizendo que não tem valor candidatura pro legislativo. Caralho, velho. Sério, eu tenho que me aposentar mais cedo. Eu deveria ganhar adicional de insalubridade. Não, sério, eu deveria ganhar adicional de insalubridade. Eu deveria, na moral. Na moral. Ô, Ana Carolina, na moralzinha, um pouco mais de honestidade nessa fala. Volta na live, vê se eu falei se a candidatura de legislativo não tem valor. Vê se eu falei. Vê ali. Vê lá, e a mesma recomendação pro outro colega. Vê lá e avisa a gente, tá? Por favor. Isso é corrupção, roubalheira, desvio de dinheiro, assim. Salvo as exceções, mas, sabe, é isso. É um terço a corrupção, roubalheira e desvio de dinheiro. Gente, assim, dá uma notícia triste pra vocês. Ninguém com 20 milhões em caixa pra fazer campanha pra reeleição é favorito pra perder, sabe? A tendência é o cara ganhar, acaba se reeleger. É isso que tá acontecendo. Então, se a gente não coloca um freio agora, essa história de querer enfrentar em 2026 e 2030, isso é chaveco, isso é conversa, isso é mentira. Nenhum da... Porra, não... Que isso, cara? Não bastasse tiririca, agora estão querendo Cauê Moura na política, aí não dá, companheiros. Meu amigo... Tipo, é isso. O Thiago Santinelli fez uma fala num programa e agora é lei. Viu, gente? Tá aprovado, viu? Tá aprovado. Caralho. Nossa, chat. 10h15 da manhã. Peço desculpas aí a você que tá assistindo o corte, né? Que tá vendo aí, enfim, que esperava almoçar tranquilamente, ver um programa divertido, dar umas risadas, né? Chorar, se emocionar. Mas aparentemente, essa emoção vai acontecer por outras vias, né? Vou ficar completamente maluco. Deputado com 10, 20, 25, 15 milhões, até 30 milhões para fazer campanha, e só o dinheiro ilegal, né? Sem falar de fundo eleitoral, sem falar de fundo partidário, etc e tal, entra numa eleição para perder. Tendencialmente ele entra para ganhar. E no Congresso Nacional está acontecendo um fenômeno que, inclusive, merece ser mais estudado, merece que se preste mais atenção, que é deputados formando a sua bancada. No sentido de que a figura deputado está envolvida numa porrada de esquema de desvio de orçamento a partir desse crescimento descomunal das emendas parlamentares. Aí ele está financiando o parceiro dele para ser vereador, depois deputado estadual, deputado federal. Como então, é linda a democracia. Ou deputado federal ou o senador que está fazendo uma bancada dele. Então, para além das bancadas dos partidos, para além das bancadas temáticas, né? Bancada do boi, bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada dos monopólios estrangeiros, está
tá rolando um fenômeno que é quase que uma profissionalização do modelo Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, né? Que o governo Lula deixou ele roubar na Telerge, ele fez, e em Furnas, ele fez caixa e comprou uma bancada de deputados com esquema de mesada. Só que aí o Eduardo Cunha fazia isso depois dos caras serem eleitos, né? Agora a coisa está se profissionalizando. O deputado rouba agora, com dinheiro legal, ele está financiando a eleição dos seus parceiros e não é mais bancada de partido, né? É bancada do fulano que está financiando com dinheiro de crime a eleição dos seus parceirinhos. Então, assim, essa ideia de, não, gente, vamos ver na próxima eleição, quem sabe melhora. Não, gente, isso tem que ser enfrentado agora. Tem que se acabar com essa apropriação. Não, e esse papo de enfrentar na próxima eleição é o bagulho mais reacionário, né? É o negócio mais tosqueira que tem, né? Puta, é tosqueira demais. É tosqueira demais, velho. E assim, eu vejo muito que por um lado, ou uma ilusão com a institucionalidade, que eu acho que a grande maioria dos casos, né? Gente que acha que o parlamento brasileiro, de alguma maneira, vai, ele mesmo, né? Ser um alicerce, um magnetismo para as lutas populares, né? Pro avanço da pauta dos trabalhadores, ou de possibilidade de enfrentamento. Possibilidade de enfrentamento, cara. Imagina. Isso não tem dentro dessa ótica do parlamento. Olha aí, né? Acho que o caso do Glauber Braga, ele é muito sintomático, ele é muito explicativo, né? Ele é muito explicativo nesse sentido. Porque é um cara que tá fazendo a proposição de enfrentar as forças hegemônicas do parlamento, né? Fazendo a denúncia, ganhando essa notoriedade e tal. E é um dos poucos que consegue. É um dos poucos que consegue, também porque é um dos poucos que se posiciona contra esse estelionato eleitoral, né? Que tá rolando agora com o progressismo por parte do PT, de boa parte do PSOL, e enfim, da base governista. E aí o cara faz essa agitação e tá sendo processado. Só pra vocês terem uma ideia, nesse lance da cassação dele, eu tava dando uma lida sobre isso outro dia, e informaram que, nesse ano, se não me engano, tiveram 34 processos de abertura de cassação no Conselho de Ética. 2 foram aprovados. 2. O do Glauber Braga, por quebra de decoro parlamentar, porque ele expulsou o militante do MBL do parlamento naquela ocasião, né? Que, enfim, a gente até tem vídeo no canal, fez e tal. E o segundo caso, que é o do Chiquinho Brazão, né? Simplesmente o mandante do assassinato da Marielle Franco. Que aí não deu pra esconder. Todos os outros 32 processos foram arquivados. Todos. Incluindo esse aqui, quando eu pesquisei, eu fiquei... Nossa, eu fiz o pacto cara-cu, em que eu entrei com a cara e eu entrei com o cu, né? Porque eu fiz o duplo carpado, né? Eu virei quase um tatu bolinha do apocalipse, né? Que foi o seguinte, eu fui pesquisar quebra de decoro parlamentar. E aí, eu tive um insight. Porque eu lembrei daquela fita do Nicolas Ferreira, em 2023, lembra? Que ele bota a peruca, ele fala que ele vira Nicole, blá, 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 blá. E aí, se abriu um processo de cassação, né, enfim, de denúncia para quebra do decoro parlamentar. E quem pediu o arquivamento do processo do deputado foi a Procuradoria-Geral da República. Pediu as vistas para falar, olha só, veja bem, né, eu sei que o Nicolas perdeu a mão, né, jovem é assim mesmo, esquentado, imaturo. É assim mesmo. Eu sei. Mas veja, rolou ele pode falar, né? Ele tá sob, como é que era a matéria? Sob a imunidade parlamentar. Esse foi o argumento, de que o deputado estava sob imunidade parlamentar e que, portanto, ele teria direito a se expressar assim. Olha só, que legal. Eu acho que é importante a gente analisar isso meticulosamente, porque a gente percebe que é o seguinte, é um esquema para proteger os amigos. Acabou. É isso. É um grande rolê para proteger os seus parceiros. E você vai criando unidades de poder cada vez mais celulares, né? Celulares no sentido de menorzinhas, como é o caso, por exemplo, desse tipo de iniciativa. A bancada de um homem só. E aí, assim, conforme a gente vê o poder dessa galera crescendo lá dentro, tem uma ilusão da social-democracia, uma ilusão desse pensamento social-liberal, de que o enfrentamento a esse processo acontece aonde? No parlamento, na própria instituição que os caras articulam e dominam para consolidar o seu poder. Cara, quer um exemplo? Quer um exemplo muito, assim, mais um exemplo muito didático desse tipo de como essa lógica ela é furada, de como esse raciocínio ele é furado? 2016, a votação do impeachment da Dilma estava acontecendo. Sobe no púlpito Jair Bolsonaro e defende a memória de um torturador, de um vagabundo, de um criminoso da ditadura empresarial militar. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Vai lá, defende a memória do cara, eleva a memória do cara. Aí você vê que aí uma parte da galera não gostou, mas né? Meio assim, né? Meio assim. E não aconteceu nada.
Ele não foi nem processado, ele não foi nem inocente, não aconteceu nada. Ele não aconteceu nada. Não aconteceu nada com ele, cara. Não aconteceu nada. Como assim, né, velho? Como assim? Enfim, acho que é muito exemplar. Muito exemplar como talvez a gente precise tratar esse fenômeno bolsonarista não sob uma coisa nova, não como um fenômeno político novo, mas, a meu ver, como uma formação de uma tendência dentro do principal instrumento de organização da classe dominante, que é o parlamento. E eu acho que isso diz muito respeito também à própria forma de como a ditadura empresarial militar foi se acabando no Brasil. As frases do Geisel, abertura lenta, gradual e segura. E lembrar que por mais que a ditadura tenha sido desarticulada dos seus principais instrumentos de repressão, blá, 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 ela acabou gerando, né, a arena, o desmembramento da arena e a volta do multipartidarismo, gerou o PDS, Partido Democrático Social, PDS, que era a maior bancada do Congresso Nacional, que era inclusive, o maior partido político em termos de representação de bancada parlamentar do hemisfério sul. Então, essa ruptura com os agentes mais repressivos da ditadura nunca aconteceu. Eles foram silenciados. Eles foram tipo, aí galera, cala a boca aí, viu? É igual o Bolsonaro falando lá pro Jair Renan, em Balneário Camboriú. Ele foi falar lá num comício e o Bolsonaro fez assim, tirou o microfone e fez assim. Não vai falar, não. Não vai falar, não. Ó, vai calar a boquinha, não vai falar. Não vai abrir a boca. Não vai abrir a boca. Não vai abrir a boca. É a mesma coisa. Ó, galera, para aí, pô. Para aí, que é isso? Eu acho que o bolsonarismo, ele nada mais é do que a representação desses setores, né? Do Congresso, do Parlamento, das forças políticas da classe dominante no geral, né? Que estão no Congresso, que estão no Parlamento. Tem mais gente fora. E que são essa expressão desse porão da ditadura que nunca foi resolvido, tá ligado? Tanto que o Bolsonaro, ele não é um outsider. Ele não é um outsider. Ele é, na verdade, ao contrário. Ele é um cara que tá ali dentro. Ele é um cara que tá ali, na miúda, na encosta, na maciota, ficou ali 30 anos. Ele é produto desse processo, né? Ele é produto desse silenciamento. Ele é produto dessa não abertura dos arquivos. Ele é produto dessa não abertura, da não revisão desse processo, tá ligado? E aí eu acho que a própria forma de como o Congresso Nacional se organizou posteriormente à ditadura, né, nesse modelo, por exemplo, diz muito respeito a isso. Tanto que agora, né, que existe alguém como Pablo Marçal, né, que tem que não faz parte desse extrato da classe dominante tão aristocrática, tão presente, né, na história do Brasil, isso representa uma ameaça a esses interesses organizados mais antigos, né? Eu tenho aí essa impressão. Sonhou com os guri do Colorado? Aí, Thiago, não fala comigo não. Faz favor, tá? Faz favor. Golpista, essa apropriação baseada fundamentalmente em corrupção, em fisiologia, em coisa podre, mal cheirosa, que está acontecendo de apropriação de recurso público pelo Congresso via emendas parlamentares. Isso por um lado. Por outro lado, a renovação do Congresso, limitadíssima, ela só vai acontecer se tiver disputa ideológica na sociedade. Veja, essa história de passa 4 anos sem fazer disputa ideológica, sem fazer trabalho de base, sem fazer trabalho de formiguinha, para chegar na eleição e apelar em abstrato para o eleitor votar bem, para o eleitor saber que deputado está votando, isso é, de novo, chaveco também, viu? Isso é uma forma cretina e canalha, inclusive, de tentar culpar o povo depois, né? Então você passa 4 anos defendendo privatização de presídio, defendendo teto de gasto, defendendo PPP em... Não, e não só defendendo, né? Não só defendendo, é você vendo que o povo vai sentindo na prática, concretamente, o resultado dessas políticas. Acho que essa é a parada. Não é só a parada de você fazer essa defesa enquanto termos de programa, mas é você perceber o quanto aquilo impacta de fato a vida das pessoas. É isso que gera essa indagação, essa indignação justa. Tá ligado? Serviço público, comemorando de maneira abstrata e burra índice de crescimento do PIB, normalmente puxado pelo agronegócio, mentindo e por aí vai. Aí quando chega na eleição, não, vote direito, vote certo, não sei o que, pelo amor de Deus, né, gente? Se não se faz disputa ideológica, a tendência é uma renovação menor do Congresso desde uma perspectiva de esquerda, né? Desde uma perspectiva da classe trabalhadora, sem desconsiderar todos os limites postos no processo eleitoral burguês. Né? A tendência, a renovação, desde uma perspectiva de esquerda, se coloca como um reflexo, com várias mediações, mas com reflexo de um trabalho político prévio, né? Perfeito. De um trabalho de massas, de um trabalho de disputa ideológica. E trabalho político, até no sentido de mobilização desse horizonte que a classe trabalhadora teria acesso, né, nessa disputa como principal programa. Por isso que, mais uma vez, né, essa ideia do programa é uma ideia muito importante, né? Porque ela conduz o processo de formação da agitação dessas bases o tempo todo. Porque senão é isso, senão, igual o Lula já falou também, né?
já falou, eu quero governar, mas não tenho deputado, não tenho senador, o povo não sabe votar. Muito fácil, né? Muito fácil. Percebe? Então é fundamental. Você estourar, não dá pra enfrentar o Arthur Lira agora não, tem que ser agora. Tem uma frase, né, de um famoso canalha, Winston Churchill, racista, pró-colonial, que ele fala, entre a desonra e a guerra, escolheste a desonra e terás a guerra, né? Para o primeiro-ministro inglês que antecedeu ele, que tentou contemporizar ali com Hitler e tal, evitar a guerra, jogar a guerra contra a União Soviética. Então, entre a desonra e a guerra, tem a desonra e terás a guerra. Então é isso. No caso do Arthur Lira é a mesma coisa, velho. A questão é, você vai escolher o quê? A desonra ou a guerra? Beleza, você pode escolher a desonra agora, mas vai ter a guerra depois, sabe? O teu adversário vai escolher a guerra, velho. Essa é a fita. Quando a gente fala que a burguesia tem consciência da classe social que ela pertence, eu acho que isso também cria um pensamento para essa classe dominante, que é o fato de que ela está consciente dos seus interesses e irá defender seus interesses. E se for machucar alguém, foda-se. Não importa, velho. Não importa. Eu sei de qual classe eu faço parte, eu sei qual que é o interesse que me diz respeito, eu sei qual que é o tipo de política que eu tenho que fazer para manter meus amigos e eu no poder. Acabou. Simples assim. Se quer paz, prepare-se para a guerra. Eu acho que esse pensamento ele é muito importante. É entender que a guerra de classe está presente em tudo, cara. Em tudo onde a gente está inserido, em que a gente está vivendo, em que a gente está experienciando, em todas as dimensões da vida, sabe? Talvez não sob a forma de como muitas vezes a gente imagina, né? Porque a gente imagina, tipo, a luta de classes como algo de batalha, né? De alguém sair na mão, né? De briguinha de espada, né? O Lobo 307, 207, sei lá, bater na espada com outra pessoa. Não, porra. A luta de classes acontece na forma de como a gente vê as opressões sociais, de como a gente vê a política econômica, de como a gente vê o desemprego, né, de como a gente vê a fumaça, de como a gente vê todos esses mecanismos e processos que são bons para algum grupo, sabe? São bons para um determinado grupo. Acho que a gente tem que ter isso em mente. Essa estrutura ela é boa para algumas pessoas. Ela funciona para algumas pessoas. Não funciona para a maioria. É isso. Sabe? Não tenha dúvida que, por exemplo, esses caras querem acumular cada vez mais poder para estabelecer no país um parlamentarismo, um semi-parlamentarismo, para mandar ainda mais. Sabe? Quando é que vai ser dado o freio? E aí, nesse sentido, é por isso que eu digo que o discurso do Glauber Braga na BI foi sensacional. E eu imagino que vai estar disponível aí nas redes dele e tal. Eu vi que a Samia já postou no Instagram dela o discurso dela e tal. Porque o Glauber, ele faz uma coisa que é muito importante, veja. Evidentemente, gente, que a batalha imediata é defender o mandato do Glauber, né? A impedir que o Glauber seja cassado. Mas o Glauber disse abertamente na BI, e essa é a linha política, que não é uma luta em defesa do Glauber parlamentar, do Glauber pessoa, do Glauber militante. É uma luta contra o Arthur Lira. É uma luta para enfrentar a apropriação do orçamento público, a apropriação da capacidade de definir os rumos do gasto público por parte do Congresso e por parte do Centrão. É uma luta para reverter a dinâmica de, entre aspas, parlamentarismo orçamentário que foi colocado no contexto do golpe de 2016 contra a presidenta Dilma. Então, o que o Glauber está fazendo, e de maneira magistral, é dizer assim, ó, isso aqui é uma luta, beleza, para defender meu mandato, mas é uma luta contra o Arthur Lira. E aqui, gente, veja, eu vou repetir o que eu falei no meu vídeo, né, o primeiro vídeo que eu lancei debatendo a questão do Glauber, que é, gente, todo mundo não fala que o Congresso é o problema, que o Congresso é foda, que o Congresso manda em tudo e tal. Pois bem, né? Chegou o momento, chegou uma oportunidade da gente enfrentar o Congresso. Mesmo Arthur Lira sendo uma das figuras mais impopulares da República, até agora não estava rolando um ato de massa, não estava rolando nada contra o Arthur Lira. No vídeo, a perseguição de Arthur Lira contra Glauber Braga, eu problematizo isso. Vocês não falam tanto que o Congresso é o problema? Apareceu alguém com coragem, com disposição para peitar o Arthur Lira. Então tem alguém com coragem, tem alguém com capacidade de enfrentamento que está começando a criar um movimento de massas que é em defesa do mandato Glauber, mas é contra o Arthur Lira, percebe? Eu acho que isso é fundamental. Acho que isso, até esse direcionamento, né, que a luta do Glauber Braga dá o direcionamento, é muito importante, né, porque quando a gente tá falando da defesa de alguém, né, da defesa do tipo, do militante, do ataque, não sei o que lá, isso acaba, muitas vezes, não produzindo um certo sentido político de por que aquilo tá sendo organizado ou por que aquilo tá acontecendo, sabe? Então, acho que quando o Glauber
Glauber faz essa transferência, né, e faz essa mudança no sentido discursivo da luta que ele tá tratando, né, do que ele tá falando, e de falar que a questão é a apropriação do orçamento público. É a maneira de como o Arthur Lira, enquanto um agente do Congresso Nacional, um agente da classe dominante, está conseguindo fazer essa apropriação, construir seus polos e seus eixos de poder e dessa maneira aprofundar o programa que ele impõe sobre a classe trabalhadora e que está relacionado ao controle do orçamento de várias áreas centrais, né, para que ele possa, enfim, né, supostamente ali ter amigos naquelas áreas, e ao mesmo tempo você tem essa direção, né, essa direção em que o Arthur Lira se torna esse representante, ele também como interessado, mas ele como representante de determinados interesses de classe. Assim como o mandato do Glauber Braga é a representação de determinados interesses de classe, que estão alicerçados, que estão construídos a partir de um determinado projeto. Porque senão, ó, o Francisco mandou aqui um comentário muito bom, porque senão, o que vai acontecer? Olha o comentário do Francisco. Sempre vão jogar pra alguém e depois se calam. Exemplo, o problema é o Campos Neto. Aí ele sai e entra o Galípolo, executando a mesma política. Silêncio absoluto. Perfeito. Porque a questão central não é fazer o apontamento do Arthur Lira enquanto pessoa CPF individual. A gente pode ter, né, a crítica, a gente pode detestar o sujeito detestável, né, enfim. E a gente tem essa percepção. Agora, o que acontece é que isso não é produto isolado do Arthur Lira. Isso não é produto isolado do Arthur Lira. Sabe por quê? Porque a comissão de ética da Câmara, a quem fez a votação da cassação ou não do mandato do Glauber para dar continuidade ao processo, conta com 4 deputados da base do governo. 4. 3 do PT e 1 do PSOL. A votação foi 10-2. O Arthur Lira votou 12 vezes? Não. O Arthur Lira não votou 12 vezes. Acho que ele nem vota nessa comissão. Então, o que isso significa? O que isso expressa? Isso expressa o fato de que, por mais que a gente tenha um agente político que está fazendo essa dominação, que está fazendo esse gerenciamento, isso é algo que diz respeito a toda a estrutura congressual. A um determinado programa político, a um determinado projeto político. E aí eu acho que isso até, para as pessoas em geral, ajuda a ter mais concretude, né? As pessoas vão olhar para aquilo e ver, porra, isso aqui faz sentido. Isso aqui diz respeito a mim, isso aqui diz respeito a como isso está organizado. Não é sobre você contra ou a favor uma pessoa individual, tá ligado? Não é sobre isso. É sobre você perceber o quanto existe de articulação ou de favorabilidade, né, ou de adesão, ou de covardia a um projeto como o projeto da classe dominante, do qual o Arthur Lira é um dos principais emissores, um dos principais representantes. Então, ou é adesão ou é covardia. É isso que permite que esse tipo de programa possa continuar existindo. A única forma de conseguir dar um basta, né, de criar essa fissura, é a mobilização, o enfrentamento e a denúncia, como o Glauber faz, né? E aí fica a questão. Entender qual que é a dimensão política desse processo significa ver ele sob a totalidade da luta de classes. Isso é muito importante. Veja, você gosta ou não do PSOL, você gosta ou não do Glauber Braga, você gosta ou não do socialismo, mas você é contra o Arthur Lira? É isso mesmo? Você acha que o Arthur Lira representa uma tendência nefasta, fascistoide, reacionária, corrupta, imoral na política brasileira? Você acha que é um absurdo o Congresso estar se apropriando cada vez mais de orçamento, piorando a qualidade, a eficiência, a eficácia e o retorno do gasto público? Você acha que o Congresso cada vez mais querer mandar no volume de recursos disponíveis para investimento é um absurdo? Essa é a sua luta. Venha nessa. Vamos somar. Nesse sentido, algumas orientações importantes. Inclusive, o Glauber Braga passou na fala que ele fez na ABI. É importante ter atos locais descentralizados. A gente teve um grande ato geral no Rio de Janeiro. Vão ter vários processos de mobilização. Eu já voltei hoje no avião mandando uma mensagem para a galera de Recife para a gente organizar um ato em Recife. Organizar ato em Recife, organizar ato em Maceió, em Fortaleza, em Campinas, Porto Alegre, em Floripa, em Belém do Pará, São Luís do Maranhão, no Tocantins, no Mato Grosso do Sul, da minha querida Natal. E vamos nessa, gente. E eu? E nós, Jones? Que isso? Que isso? Como assim? Porra! O Jones meteu um Campinas. É quase um GeoGuessr dos atos do Glauber Braga. Que isso? Como assim? Eu não sou o favorito? Como assim? Eu não sou o primeiro? Ah, não! Eu sou uma fraude. A minha cidade é uma fraude. Como assim? Como assim? Não é tudo sobre mim? Como assim? Não é tudo sobre São Paulo? Ah, não! Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Porra, como assim? Ah, não!
eu vou ter que lidar com o fato de que eu não sou o escolhido. Papo sério aqui, pessoal. Vamos voltar, cara. Tá? Voltar aqui. Vamos fazer atos. E aí, Jones, porra, na minha cidade... São Paulo. Eu não consigo fazer um ato, uma marcha, ir pra praça, porque não tem gente. Pô, velho... Sabe onde tem gente? Faz os cartazes, distribui os panfletos, faz uma colagem de lambe, tá ligado? Faz uma colagem de lambe. Mas eu não quero ir pra Campinas. Ai, eu quero ser o centro do mundo. Ai, por favor. Não sou conduzido, conduzo. Ai, por favor. Como assim? Ah, eu acho que eu vou ter que criar uma história do Brasil só pra mim. Eu acho que não vai ter jeito. Eu vou ter que criar uma história do Brasil só pra mim. Vou ter que criar um mito histórico pra poder legitimar o meu desenvolvimento, o meu lugar no espaço. Qual vai ser? Dos bandeirantes já foi. Tem que ser um outro agora. Qual que vai ser? Qual mito irreal eu vou criar? Qual narrativa dominante eu vou criar pra poder convencer as pessoas de que eu não sou tão basiquinho? Eu acho que é isso, né? No final das contas, eu acho que essa é um pouco da crise de São Paulo, né? Essa é um pouco da crise de São Paulo. É uma crise pra não ser tão basiquinho. Eu preciso mostrar que eu não sou basiquinho, né? Preciso mostrar que eu sou especial. Aí eu construí um palito de dente gigante num parque pra homenagear uma galera aí que defendeu a classe dominante. Olha aí que legal. É tudo basiquinho. Distribui um panfleto, vai para um terminal de ônibus, distribui um panfleto, explica o que é que tá acontecendo, explica quem é o Arthur Lira, explica quem é o Glauber Braga e tal, e aí registra, sobe para as redes sociais, marca o Glauber Braga, dá visibilidade e tal. O importante é fazer isso circular e dar cada vez mais densidade do movimento de massa. O segundo ponto eu já desenvolvi, que é, isso aqui não é só em defesa do Glauber, isso aqui é também chamar o enfrentamento político contra o Arthur Lira, gente. Isso é fundamental. Vamos ver agora quem aqui quer de verdade enfrentar o Arthur Lira. E crescendo a opinião pública, crescendo o movimento, crescendo a pressão, ele é derrotado, gente. Como ele teve que recuar no PL do aborto. E nesse momento, esse é um momento importante, porque é um momento de eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, que o Arthur Lira quer fazer o sucessor para continuar mandando. Derrotar o Arthur Lira agora é um sinal de enfraquecimento dele. O sinal de enfraquecimento dele reduz a capacidade dele controlar a base. Percebe? Então a gente pode, inclusive, atrapalhar os planos do Arthur Lira para fazer o seu sucessor a depender do grau de força política que isso ganhar na sociedade brasileira. Entende como isso é importante do ponto de vista tático dos combates? Um terceiro aspecto, que aqui é diretamente conversando com os comunistas, vejam, eu acho que todos os comunistas têm que defender Glauber Braga, porque o Glauber é hoje o exemplo mais próximo que a gente tem do que deveria ser um parlamentar leninista. O Glauber, inclusive, na fala dele da ABI, citou Lenin, né? O que fazer, quando o Glauber falou que o papel de um parlamentar é ser um tribuno do povo, como Lenin definiu no que fazer. Na minha fala... E eu acho que tem uma característica importante dessas posições que o Glauber tem, né, desse traço leninista, que é justamente o elemento presente e constante da agitação, né, da denúncia política, desse processo de movimentação, que eu acho que é algo muito poderoso, é algo que tem um valor muito grande, porque ele tira as pessoas do marasmo, né, ele tira as pessoas desse conformismo, tira as pessoas desse lugar de, meio mole, né, meio, São Paulo, que eu fiz na ABI, representando o PCBR, eu destaquei isso. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem, uma falazinha rápida, 3 minutos, o que foi que eu coloquei da importância do Glauber Braga. O áudio não tá muito bom, mas a fala está legendada, então vai dar para entender muito bem. A gravação do ângulo também, feito pela camarada Beatriz, se não me falha a memória, tá meio fechada, então não dá para ver a dimensão gigantesca do auditório lotado. Puta, então vamos aqui pro Meta React, né? Jones Manuel reage a Jones Manuel, que é reagido por Gustavo Gelfato, que pode ser depois reagido por Jones Manuel, né? Esse é um convite aí pra Jones Manuel quebrar a quinta parede. Infelizmente, né? Mas é isso. Vamos sacar aqui. O que está acontecendo na UERJ, né? Os estudantes estão sendo perseguidos, sofrendo vários casos de violência, há denúncias variadas de que a reitoria da universidade contratou seguranças privados para espancar estudantes. E é uma situação gravíssima e é fundamental todos vamos destacar desde já a necessidade de acabar com essa reintegração de posse, porque a ocupação dos estudantes é... Gente, já eu falo em mais detalhes sobre isso, sobre a questão da UERJ. Vamos deixar o vídeo rolar. Legítima para garantir o direito à permanência e a se manter na universidade. Dito isso, camarada Glauber, estava viajando, estava no Espírito Santo,
fazendo várias atividades, e aí comecei a receber várias mensagens falando o que estava acontecendo, que ia ter a votação no Conselho de Ética. E aí o que eu tenho a dizer é muito simples, camarada. Veja, a gente tem uma extrema-direita muito perigosa, muito agressiva, muito violenta, muito sanguinária, que está disposta a atacar todos e cada um dos direitos históricos da classe trabalhadora. É uma extrema-direita que quer acabar com a CLT, que quer acabar com o SUS, com as universidades públicas, com a Petrobras, já privatizou a Eletrobras, que tem que ser tomada de volta, que quer atacar tudo. Essa é a extrema-direita. Ó, será que o Jones gostou do discurso do Jones? Pela cara ali, ó, eu acho que ele tá gostando, tá gostando. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Essa extrema-direita, esses representantes do agronegócio, da indústria armamentista, da burguesia da fé, não vai ser enfrentada com um apelo à frente ampla, com um apelo abstrato em defesa da democracia. Ó, Jones Manuel concorda com Jones Manuel. Ele concordando com ele mesmo é muito bom. Porra, vai tomar. Muito bom, mano. Porra. Ai, caralho. Que maluco inteligente, hein? Que maluco inteligente. Olha a carinha do Jones. Tá muito bom isso, velho. Pô, que cara inteligente. Não, o Jones deve ter olhado e pensado, nossa, esse cara... Esse cara aí falou tudo. Falou tudo. Falou tudo. O sorrisinho, porra. O sorrisinho é muito bom. Aí, cara. Muito bom. Porque a maioria do nosso povo não sente na pele o que é democracia. Porque a maioria do nosso povo não tem Estado de Direito. Porque a maioria do nosso povo até hoje nunca viu na prática os direitos sociais da Constituição brasileira. A gente precisa enfrentar a extrema-direita levantando bem alto bandeiras de lutas populares. A bandeira do socialismo. Você, camarada, faz um enfrentamento exemplar à extrema-direita. Porque combate todos e cada um daqueles fascistas que estão no Congresso, mas você nunca vai ver o Glauber Braga defender privatização de presídio. Você nunca... Olha a carinha dele, a carinha dele. Ele sabe, ele não é inocente. Ele não é inocente. O homem não é inocente. Ele é esperto. Ele, ó. 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 Se ligou, hein? Se ligou. Escuta o que esse cara tá falando, velho. Vai ver o Glauber Braga defender desastres. Você nunca vai ver o Glauber Braga defender atacar os direitos da classe trabalhadora. Você nunca vai ver o Glauber Braga calado contra privatizações. Então você é um exemplo de um parlamentar socialista, de um parlamentar comprometido com a nossa classe e mais ainda, que apresenta a tática correta para enfrentar a extrema-direita. Porque o contrário do fascismo não é a democracia burguesa. O contrário do fascismo é o poder popular, é o socialismo, é a classe trabalhadora e luta. Então, camarada, pode ter certeza que a gente vai ter uma luta incansável em defesa do seu mandato por tudo que você representa, principalmente. Mas também porque do outro lado tem aquela Ó, até ele. Do outro lado. besta-feira, aquele satanás do Arthur Lira, que está na hora de ir embora, que já passou no momento de ser preso, que já passou no momento de ser investigado e colocado atrás das grades. Porque esse país, para começar a ter um pouquinho de futuro, a gente precisa reverter todas as contra-reformas dos últimos anos e precisa colocar Arthur Lira na cadeia e jogar a chave fora. Pronto, gente. Foi basicamente isso que eu falei. É isso. Glauber é o mais próximo Peraí. Foi o Jones que fez essa fala? Ué, mas ele tava concordando com ele mesmo? Ué, eu não entendi. que a gente tem do exemplo de um parlamentar leninista, de um parlamentar comunista. A gente não pode perder esse exemplo. A existência do Glauber Braga constrange outros parlamentares, sabe? Porque a gente acaba tendo uma régua para medir, para dizer assim, ó, podia fazer diferente sim, pô. Aqui, ó. O Glauber não faz diferente? Percebe? Isso é muito importante. Para quem está fazendo uma disputa ideológica, está fazendo uma disputa de projeto, para quem está defendendo o marxismo, para quem está defendendo um projeto de revolução brasileira. O Glauber, mesmo não se afirmando comunista, o Glauber é um socialista. O Glauber, ele é um exemplo de que é possível usar a institucionalidade burguesa para as lutas sem cair num cretinismo parlamentar
liberal. O Glauber, ele é um exemplo, inclusive, na própria postura pessoal que ele tem. Veja, essa atividade na BI foi na quinta-feira, né? Hoje, na sexta-feira, quando eu tava indo pro aeroporto pra pegar a escala, que é um negócio inacreditável, você sai do Rio de Janeiro pra pegar uma escala em São Paulo pra vir pra Recife. Mano, vai se fuder, velho. Eu queria pausar pra falar isso, vai se fuder. Só isso. O sistema aeroviário brasileiro é uma bosta. Começou um ataque de batalhão de choque na UERJ, né? A UERJ estava ocupada pelos estudantes. A reitoria ocupada por quê? A reitora operando uma política Gurná Azevedo, né? E é muito bom. Sabe qual é a parte muito boa? Cara, estar vivo é simplesmente incrível, né? Tem o Caldi falou uma coisa aqui, né? Cara, o principal é a luta dos estudantes, não o Glauber Braga. É muito oportunismo. Para além da categorização de oportunismo de maneira equivocada aqui, é muito bom porque ele diz isso e imediatamente depois, o Jones vai lá e fala da luta dos estudantes da UERJ. Ah, entendi. O que importa é a ordem das... Entendi. O que importa é a ordem das coisas. A gente não falou em nenhum momento da UERJ, não falou nada, né? Ô, talerê, viu? Olha aqui a competição de pauta. Olha aqui, meu Deus do céu. Nossa senhora. Eita, que vai longe. Supostamente progressista, operou uma política de corte violentíssimo na assistência social, que... exatamente, não é como se, sei lá, né, o Glauber Braga tivesse sido preso, né, no processo de reintegração de posse da reitoria da UERJ, né? Se não fosse revertido, vai expulsar centenas, milhares de estudantes da UERJ. Os estudantes foram lá e ocuparam. O UERJ é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Os estudantes foram lá e ocuparam a reitoria contra essa política de ataque à assistência estudantil, de ataque à permanência, de ataque às bolsas, inclusive também ataque aos funcionários, terceirizados, e por aí vai. E a reitoria, ao invés de negociar, a senhora, e aí vou repetir o nome dela, que eu acho que isso é muito importante, Gurná Azevedo, bota a foto dela aí na tela, Maxwell, ao invés de negociar, foi pedir reintegração de posse na quinta-feira à noite. Tava lá, seguranças privados da reitoria, um naipe miliciano mesmo, agredindo os estudantes, e hoje... O batalhão de choque foi para lá, barbarizou com os estudantes, então uma aliança entre a reitoria e o governo Cláudio Castro. Vários estudantes foram presos, a militância da UJC estava lá, construindo a ocupação da reitoria, acompanhando, e eu no avião e recebendo os informes, e aí militante foi preso, e militante apanhou, e bomba. O Glauber foi para o UERJ, porque sabendo que o batalhão de choque estava atacando, que estava tendo violência, ele como deputado federal foi para lá, o Glauber foi preso, E não pode prender deputado federal, a não ser em flagrante por crime inafiançável. Então a prisão do Glauber é ilegal. Prenderam o Glauber, prenderam o jornalista, prenderam estudantes. Teve uma estudante que saiu algemada, sem necessidade nenhuma. E eu tô gravando esse vídeo às 10 horas da noite, gente. Eles acabaram de ser liberados. Eu não sei juridicamente como ficou isso. Se eles foram liberados, só teve um TCO, se vão responder, como é que ficou a questão do Glauber. Eu vi que o pessoal tinha entrado com ação no STF, porque é ilegal a prisão do deputado federal, enfim. Então veja, o Glauber estava ontem, passou o dia organizando um evento gigantesco e tal. Hoje já estava lá com os estudantes, passou o dia na luta junto com os estudantes, foi preso, passou a noite inteira na delegacia. Esse é o tipo de parlamentar que a gente precisa. Então é isso, gente. Dá para derrotar o Arthur Lira, dá para garantir o mandato do Glauber Braga, e assim, a conjuntura ela é muito dinâmica, a gente não sabe o significado mais profundo das coisas. Pode ser que a permanência do mandato do Glauber Braga seja só uma derrota tática do Arthur Lira e que ele consiga manter toda a sua influência. E pode ser o início também de um questionamento mais radical, com amplitude social de massas do poder desse gangster, né? Desse bandido e tudo que ele representa. Porque como o Glauber muito bem destacou na fala dele da ABI, a força do Arthur Lira não é só a força que ele tem em termos de bancada, é que ele articula muito bem, melhor que o Eduardo Cunha, os interesses da burguesia no Congresso, percebe? Exatamente. Então assim, pode ser que isso seja o estopim de algo maior, né? A depender do desenrolar da conjuntura das próprias lutas. Então, reforço o chamado para todo mundo se engajar, para todo mundo entrar nessa luta. Se não conseguir fazer a rua na sua cidade, faça panfletagem, faça colagem de lambe,
Faça ideia com a decoração na galera. cidade. Eu falo decoração, que eu só falo também, a pessoa vai ficar aperreada do meu juízo. Faça decoração nas cidades, sabe? Faça colagem de cartaz, fale na sala de aula, fale no seu trabalho, explique o que é que tá acontecendo. Fale porque isso é importante, porque eu acho que a gente tem chance sim de virar esse jogo. O Glauber ele tem 10 dias, né, para apresentar sua defesa, vai rolar as testemunhas, agora são os próximos 40 dias. Vão ser 40 dias de batalha e dá pra vencer. Dá pra vencer. E eu tenho certeza que a gente vai vencer, gente. Vamos pro pau, porque pequenas vitórias, e eu já falei isso várias vezes no canal, eu inclusive não vou abrir uma polêmica com isso agora, mas eu acho que tem muito marxista que desconsidera o papel de pequenas vitórias na hora de formar uma subjetividade confiante. Veja, esse negócio de derrota em derrota até a vitória final, isso não dá certo não. Isso é uma ótima palavra de ordem, mas se a gente só sofre derrota, a gente perde a autoestima, perde a esperança, a capacidade de... Essa coisa bonita de sofrer, né? De, ai, vamos perder de novo, mas um dia a gente vence. Que um dia, porra, que dia é esse? Que dia é esse que eu não aguento mais esperar? Que dia é esse? Vencer, a gente precisa ter vitórias também pequenas e tal, porque isso, no capitalismo, tendencialmente as vitórias vão ser no geral pequenas, mas a gente precisa ter vitórias também para formar confiança, para formar autoestima, para formar capacidade de ousadia. Eu acho que é fundamental essa vitória para contribuir numa perspectiva de uma economia de afetos para a gente conseguir Olha aí, ter condições deu safado, lá na hein? frente de virar o jogo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Eu achei engraçado isso, né? Porque ele tá sendo processado por quebra de decoro. Mas ele deu um couro no moleque do MBL mesmo, né? Como que é o quebra de decoro? Não, ele quebrou o moleque de couro. Não de couro, né? Nem quebrou também. Expulsou ali o cara que tava simplesmente fazendo uma agitação, xingando pessoas, repetidamente, reiteradamente. Mas enfim, quebrou foi pouco. Deveria ter usado mais da sua suposta, né, imunidade parlamentar para dizer boas verdades. Não. É a coerência, pô. Estamos sendo coerentes. É isso. A agitação por esse tema do Glauber Braga é fundamental nessa hora, tá bom? Fiquem atentos também. Todo o apoio e solidariedade ao camarada. E seguimos na luta. Vamos que vamos.